Fala galera, trago uma dica massa para você sobre efeito Doppler, que consiste numa percepção de frequência aparente diferente da real emitida pela fonte. Isso se traduz com efeitos sonoros e luminosos. Em se tratando de efeito Doppler para o som, facilmente reconhecível quando uma ambulância, carro de polícia, moto muito potente ou um carro buzinando vem se aproximando de você. À medida em que ele se aproxima, o som se torna cada vez mais irritante. Depois que ele passa, essa irritação vai diminuindo, porque a percepção de frequência também se altera. Observe que nós temos dois observadores, uma fonte sonora. Quando todos estão em repouso, as ondas sonoras são todas concêntricas. Mas à medida em que há movimento relativo entre observador e fonte sonora, percebemos que durante a aproximação haverá a percepção de uma frequência aparente maior do que a real, tornando os sons mais agudos, mais finos, mais estridentes, enquanto que no afastamento o som vai se tornando com uma frequência que torna ele mais grave, menos agudo, portanto menos irritante, menos estridente. A regra geral que nós temos é que durante a aproximação, a frequência aparente percebida pelo observador ou ouvinte torna-se maior do que a frequência real, enquanto que no afastamento a frequência aparente torna-se menor do que a frequência real. Observe que a frequência real é aquela emitida pela fonte, enquanto que a frequência aparente é aquela captada ou percebida pelos observadores. Em se tratando de ondas sonoras, é importante ressaltar que quando há uma elevação da frequência, a nossa percepção nos leva a um som mais agudo, a um som mais fino, mais estridente, mais irritante. Quando há um abaixamento da frequência, esse som se torna mais grave. É um som mais grosso, com sonoplastia e tudo. Se vem uma ambulância se aproximando de você, o som que ela produz é um som fino. Depois que ela passa por você e vai embora, é ou quando um carro de corrida passa correndo, é Veja que a sonoplastia ajuda a gente a entender quando o som tem maior frequência agudo ou menor frequência quando o som está mais grave. Mas isso também ocorre com as ondas luminosas. É sabido que na listagem das ondas eletromagnéticas que estimulam a nossa retina, as ondas que estimulam a nossa retina, o espectro visível, a frequência cresce nessa listagem, nessa ordem, de cima para baixo. Portanto, quanto mais para baixo nessa ordem, maior a frequência da onda eletromagnética, maior a frequência da luz. E quando rola uma aproximação entre fonte e observador, há uma percepção de uma frequência aparente maior, logo a tendência é a luz ter a frequência desviada na direção das maiores frequências. Isso significa dizer que a luz vai desviar no sentido da luz azul, no sentido das maiores frequências. É o efeito Blue Shift. Enquanto que, se há um afastamento entre a fonte emissora e o observador, você perceberá um abaixamento da frequência. E a frequência sendo abaixada, ela vai se deslocar na direção do vermelho. Então, a luz se desloca na direção da luz vermelha. A frequência se desloca na direção da luz vermelha, o que é chamado pelos físicos de efeito redshift. Beijo grande, isso cai no Enem.